Fala, meu irmão. Já tá aí já. Espera aí que eu já vou te chamar. Fala, galera, tudo bem? Aí tá fixado. Primeira experiência aí fixando, deixa eu chamar ele aqui já. A galera vai entrando. Fala, pessoal. Tudo bem? E aí, Como meu é, mané? irmão? Foda-se, fez a... Oi, peraí, deixa eu colocar o fone aqui, ó, que eu não coloquei o fone, só um pouquinho, que senão dá eco. Só um pouquinho, irmão. Mano, profissionalismo, profissionalismo. Se não É, sai, se tem não que. sai. É, só um pouquinho. Pera aí, pessoal, assim o pessoal já vai entrando. Fizeste a barba. Mano, teve que ser, teve que ser. Já Pera aí. estava a levar muitos comentários negativos sobre a minha. Mas, sobre o momento que estava a passar a nível de cabelo, barba, tudo, sabes? Aí, agora, peraí. Então, e então teve que ser. Desculpa que eu esqueci do fone aqui, eu tava ajeitando. Agora já tá. Como é que é, meu irmão? Então tá sem barba? Mano, Pesso- depois desta quarentena estava a precisar de um tratamento completo, mano. E a cara também, estás a ver? Fica Olha, o tudo. pessoal tá entrando aí. Deixa eu te agradecer, já antes de mais nada, né, pela oportunidade de estar falando contigo. Hoje eu tenho certeza, normalmente eu faço live aí do futsal. Muita gente sempre escrevendo lá de Lisboa, principalmente do Benfica. Tenho certeza que vai aparecer um monte de benfiquista aí hoje. Então, ó, já tem a malta aparecendo aí, nossos amigos também. Vamos ver como é que vai ser isso, se vai aguentar a pressão. Colegas, olha, colegas de equipa não estão a aparecer aí. Colegas, depois a gente fala sobre isso, né? Não, mas olha, te agradeço, irmão, de coração pela oportunidade. Vamos bater um papo, ter algumas perguntas aqui mais sérias para fazer, tentar conhecer um pouquinho mais. Também vamos interagir com a malta que está entrando aí. E Claro que sim, claro que obrigado sim. mais uma vez. Mano, sabes que para mim és família, mano. Desde que nos conhecemos que a nossa relação sempre foi muito próxima. Sabes que eu, para mim não há distinção, futsal, futebol. Para mim é um orgulho estar aqui a falar contigo e um prazer. Mano, mas também tens que ver, né? Responsabilidade. Semana passada o melhor de todos os tempos e agora metes-me aqui. Meteste a expectativa lá em cima e agora chamas-me a mim. Porque a volta. Não. São coisas diferentes. O homem lá é diferenciado, mas tu também tem uma história muito bonita e tem uma ligação legal com o futsal, irmão, e por isso que eu fiz questão também de tentar falar contigo e tu foi disponível para isso, eu fico feliz. Nada, mano. Nada, tranquilo. Agora a expectativa está alta. Vamos tentar manter o Já, público entusiasmado. tu já sabe, né? Vai dar tudo certo. Sim. Olha, o Bebé já apareceu aí, já me mandou pergunta, tem pessoal enviando mensagem, falando pergunta isso, pergunta aquilo, vamos lá ver como é que vai ser isso. Nada, tranquilo. Pode perguntar tudo, mano. Eu sou um livro aberto, mano. Bora, vamos Comigo, começar comigo, então. podes, comigo podes falar tudo, mano. Comigo Vamos podes falar começar aqui. tudo. Pessoal que quiser mandar. Ah, deixa eu já dar um aviso aqui que, infelizmente, como tem muita gente fazendo live ultimamente, já na semana passada travou 2 vezes o Instagram. E eu tenho visto algumas lives, tem acontecido, eu acho que é porque é muita gente, o Instagram não está suportando. Então, se isso acontecer, a gente espera que não. Se isso acontecer, pessoal, a gente fecha aqui, abre de novo, né? Vamos ficar dentro do horário aí, mas o pessoal não deixa de acompanhar, beleza? Então vamos lá, vou começar, meu irmão. Vamos. Eu queria falar um pouquinho do início. Você teve 8 anos na base do Benfica, né? Teu clube do coração, que também a gente já vai falar sobre isso. E saíste com 15 anos. Como foi o teu início? Se você conseguiu conciliar, se você conciliava o futsal com o futebol ou jogavas só futebol? Não, mano, eu comecei só no futebol com 7 anos. Foi quando fui para o Benfica com o meu irmão também. E nós, ao início, jogávamos só futsal de brincadeira com os amigos. Quando deixavam entrar, nós gostávamos já de jogar com os adultos, sabes? Que o meu pai também gostava muito Aham. de jogar e todas as semanas jogava com amigos. E a pouco e pouco lá nos deixavam ir entrando, sabes? Nos últimos 5 minutos, quando nós éramos ainda, tínhamos 8 9 anos. E depois foi quando fomos para o Benfica, mas sem grandes expectativas, porque com essa idade tu nunca sabes se vais ser jogador profissional, se vai dar, se não vai dar. E então, tanto eu como o meu irmão e os meus pais sempre nunca meteram expectativas muito altas no fundo. Queriam era que nós fôssemos saudáveis e praticássemos desporto. Claro que estávamos num clube com responsabilidade, mas o foco naquele momento era mesmo nós divertirmos e a nossa paixão pelo futebol para nós depois também era fácil
era fácil sermos felizes, que era muito isso que eles queriam também. Depois o futsal apareceu mais a sério, apesar de nunca ter sido a sério. Foi quando eu estava no meu 7º ano e o meu irmão no 9º, e nós nos inscrevemos na equipa de futsal da escola e jogámos o campeonato interescolas, que aqui em Portugal, Uhum. eu não sei como Sim, é lá sim, no também tem no Brasil, Brasil assim, isso. pronto. Começas assim a nível do concelho e depois a nível do distrito, até que depois chegares à fase nacional. E foi uma história engraçada, porque esse ano nós inscrevemos-nos também assim de brincadeira, porque não sabíamos se podíamos conciliar os jogos do futsal da escola com os nossos jogos no Benfica, nas camadas jovens. Olha, desculpa, André, olha quem tá aí, ó, Bruno Coelho. Já vi o capitão, mano, o capitão chegou, mano. Quando tiveres que dar um alô para alguém aí, fica à vontade. A gente também tenta não interromper, mas interage um pouquinho com a malta Tá também. bem, Mas tranquilo. pode O continuar. capitão veio tentar meter ordem na casa, mas ele aqui não Isso. manda nada. Hoje ele não Nada. manda nada. Pronto, como estava a explicar, nós Sim, inscrevemos na equipa do futsal da escola. E acho que sempre foi assim uma paixão nossa também, apesar de ser um pouco de brincadeira. Para nós era quase como jogar futebol, mas dentro de um pavilhão. Com aquela idade aham, não tínhamos muita tática, digamos assim, ou muita sim. estratégia. Mas a verdade é que acabámos por chegar ao campeonato nacional, ganhámos os jogos todos e só perdemos o último jogo mesmo. E acabámos por não ser campeões nacionais do desporto escolar, que era assim que se Claro. chamava, futsal. E é uma mágoa que eu tenho ainda desde miúdo, porque aquilo aconteceu quando eu tinha 12, 13 anos, e é das coisas que mais me marca até hoje. Por acaso foi uma competição de futsal, porque nós no futebol acho que podemos controlar as coisas melhor e gerir as expectativas, porque sabemos o que é que queremos a Sim. curto prazo, a longo prazo, e aquilo foi uma coisa que aconteceu ali um pouco rápido, sabes? Aham. E então do nada nós fomos outra vez sem expectativas e do nada já estávamos a jogar a final do Nacional e queríamos ganhar, claro, e eu e o meu irmão competitivos como somos, queríamos ganhar, mas a verdade é que perdemos foi o único jogo que perdemos e era o que não podíamos ter perdido, mano. E perdemos aí. Mas aqui neste campo tenho que dizer que de futsal estás a falar com a pessoa errada. Pá, eu acho que sou bom, mas o meu irmão é melhor ainda. Eu já vou Ele aí falar está. aqui para quem não sabe, né? Muita gente que está acompanhando aqui é porque sabe quem é o André Horta, mas de repente tem a malta do futsal que talvez. O André tem um irmão, que é o Ricardo Horta, que também joga futebol e joga no Braga os dois juntos. Então, ele já deixou claro algumas vezes que o irmão dele sim tinha muita qualidade no futsal, né? Pô, mano, ele era incrível. Claro que se eu disser isto para alguém, vão-me chamar maluco, não é? Eu dizia que ele, na altura, foi quando o Ricardinho apareceu no Benfica também, Uhum. sabes? E então eu costumava dizer assim, pá, tu podias ser o Ricardinho do futsal, Do o próximo futsal. Ricardinho. Mas o meu irmão sempre preferiu, a paixão dele era mesmo o futebol de 11, e Uhum. ele nunca quis mudar, mas para mim, era uma delícia vê-lo, poder jogar com ele nesse ano, e sempre nesse ano da escola, e depois sempre que jogamos juntos na mesma equipa, algum jogo com amigos, o que for. Pá, porque eu via fazer coisas ele no futsal que às vezes não o vejo fazer no futebol, porque para já é diferente, o jogo é completamente Claro, diferente, os claro. passos são mais curtos, mas a técnica que ele tem, pá, era perfeita Ô para o André, futsal. mas Mas, tu achas que, por exemplo, mesmo que fosse a brincar como estavas a dizer, ô pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de português de Portugal aqui, porque quando eu começo a falar, vão me zoar depois, tenho certeza. Mas André, tu achas que, por exemplo, esse período que vocês tiveram a brincar ali no futsal, como disseste, jogar a nível escolares, ajudou na formação de vocês, fez com que vocês acrescentassem algo no futebol, depois levando para o futebol de campo? mano, eu sinto muito, por exemplo, ainda hoje em dia, muitas vezes a recepção de sola, sabes? Que eu ainda tenho Aham. muito, muito esse vício. E se calhar ganhei um pouco pá, desde que joguei esse ano mais a sério futsal muito regularmente, porque nós tínhamos treinos na escola também, não era só os jogos, Uhum. treinávamos e jogávamos, e eu sei que a partir daí comecei muito a ter a recepção de sola, que na formação
quase todos os clubes proíbem os miúdos que se estão a formar, né, de fazer essa recepção. Tem que ser recepção com a parte dentro do pé, porque é mais controlada, e se for de sol a bola pode fugir. Esses pormenores assim, Sim. sabes? E eu sei que o futsal também me ajudou muito, muito nisso, a questão do passe, aquele passe tenso que no futsal é muito importante, os apoios sempre bem direcionados, o apoio frontal do pivô que recebe a bola. Eu sei que eu e o meu irmão tínhamos uma jogada muito clara, eu jogava a fixo, e ele jogava a pivô, então muitas das vezes a jogada era o guarda-redes jogava em mim, eu jogava nele e era logo fazer pique para dar apoio frontal, ele jogava em mim e desmarcava-se para um dos lados. Opa, era muito simples a maneira como nós jogávamos, mas eu acho que isso ajudou muito depois também a fazer o transfer para o futebol, tal como o futebol também me ajudou em algumas coisas para jogar Claro, futsal, entendes? claro, claro. Acho que se pode complementar as duas modalidades de uma forma Exato. muito boa, percebes? E opa, eu gostei muito desse ano, é um ano que tenho na memória. E eu sei que o meu irmão, às vezes, na palhaçada, ainda diz que quando acabar a carreira ainda faz um aninho no futsal. Eu não sei se vou ter que seguir as pegadas dele também Não, e jogar um aninho com ele no é, futsal. isso. É um assunto interessante porque nós que jogamos futsal, olha o pessoal, é tipo FIFA, já começa aqui os comentários, o Bruno Coelho dizendo que jogava fixo também, já... a malta tá... E André, é porque a gente que joga futsal, a gente fala sobre a importância do futsal no futebol, e é bom ouvir de alguém que joga futebol isso, porque no Brasil, principalmente, muitos miúdos, eles já estão tirando muito cedo do futsal para ir jogar futebol. E a gente acha, e eu defendo isso, é uma opinião minha, principalmente, de muitos de nós que jogamos futsal, que quanto mais o miúdo conseguir, o jovem, né, conseguir partilhar, jogar os dois, até um certo ponto ele vai estar só adquirindo, porque o futsal, como disseste, o espaço é menor, você tem que pensar mais rápido, a qualidade do... Você Sim. toca mais vezes na bola, né? Então é legal escutar isso de alguém que joga futebol hoje e tem sucesso na carreira. Mano, eu acho que chegas a uma certa idade e é muito difícil tu quereres mudar de uma modalidade para outra. Acho que Sim. até conseguires, ir jogando, mas, por exemplo, quando chegas ali aos 18, 19, vês que não dá para o futebol e tentas ir para o futsal, eu também acho que já não vai resultar, percebes? Aham. Porque tiveste até aquela Sim. idade a jogar futebol e pensas, ok, futsal é futebol dentro de um pavilhão. Não é, porque chegas a uma certa idade, Sim. é na escola. Depois chegas a uma É, é certa idade, já diferente. começas a aprender os conteúdos, as táticas e todas essas Sim. coisas que tu tens que aprender no futsal e já é impossível tu enquadrar-te nesse meio. Por isso é que nós ouvimos N casos, sei que o Falcão tentou, o Ricardinho Sim. tentou, quando tentaram aqui transferi-los do futsal Futsal, para o futebol. futebol e não deu porque é muito complicado, tal como se eu agora claro, quando dizemos que no fim da carreira vamos fazer um aninho no futsal, vamos, na palhaçada, na brincadeira, nunca vai ser a jogar na primeira liga do futsal porque é É impossível, diferente, é diferente. isso não existe. Mas é engraçado tu dizeres isso do Brasil, porque se calhar muitos casos de jogadores top do Brasil que nós conhecemos hoje e que se tornaram famosos, se calhar começaram todos no futsal. O caso Sim, mais escandaloso, digamos assim, que há, do Ronaldinho, que acho que todos veem claro. vídeos dele no YouTube, aparecem vídeos dele em miúdo a jogar futsal, por Sim. isso, e mesmo Neymar, acho que tem alguns também, por isso aí no Brasil Douglas é Costa, estranho muitos. acontecer isso, É, como tu estás a dizer. Eu sei que aqui em Portugal o futsal é uma modalidade que está a crescer bastante, isso não tenho dúvida nenhuma. Claro que o futebol vai ser sempre o desporto rei, e acho que também os miúdos tentam sempre ir um pouco no que é, não é a moda, mas ok, é o futebol, não tem comparação, digamos assim, percebes? E uhum, então são se calhar logo incentivados a ir para o futebol. Claro que se puderem conciliar é top, mas perfeito. aqui o desporto em Portugal também não te permite fazer nada disso, percebes? Não consegues conciliar até certa idade, mesmo que tu queiras praticar dois desportos, digamos assim. Complicado. E quando digo futsal e futebol, falo de outra coisa qualquer. Podes querer praticar natação porque gostas de nadar e queres jogar futebol, percebes? Claro. Não é quase impossível, percebes? Muito bom.
Deixa eu te perguntar outra coisa. Ficaste 8 anos nas camadas jovens do Benfica. Se eu falar algo errado aqui, você me corrige. Ok. 8 anos e saiu com 15 anos ao Vitória de Setúbal. Sim, sim. Onde foi a tua... Ali tu estreaste como profissional, né? É isso? Acho que Sim. com 18 anos, teu primeiro jogo. Como que foi... Sim. 18? Como que Eu foi não essa... sei se já tinha feito os 18. Acho que já tinha feito 18, alguns. 19, né? Sim, sim, Isso, sim. isso. Como Não, que... não sei se não tinha 17. Não, mas já Ah, tinha feito ok, os mais 18. Já cedo tinha ainda. feito os 18. Tinha Vá. 18 e um mês. 18 e um mês, por Mas aí. pronto, sai do Benfica, né? Onde, claro, era jovem, mas o clube do coração, e vais ao Vitória Setúbal, dispensado, dá para se dizer, né? Isso. Sim, Vais ao sim, Vitória é assim. Setúbal e constrói ali uma história legal com o que faz. Mas primeiro vamos falar sobre isso, sobre a tua estreia profissional, as primeiras dificuldades, assim, de sair. Setúbal é perto de onde tu nasceu, então acho que voltava para casa sempre com a família, né? Como que Sim, foi sim, essa, sim, essa sim. experiência? É assim, tive a sorte que no ano anterior a eu sair do Benfica, tinha saído o meu irmão já também e tinha ido para os Júniores Ah, do também para Setúbal. lá. Ah, ok. Sim, e então quando eu saí, acabou por ser quase a escolha óbvia, digamos assim, Ok. porque acabava por estar perto do meu irmão também. Ele era júnior, eu era juvenil, treinávamos praticamente à mesma hora, e sabíamos que era um clube que às vezes os jovens não pensam nisso. Claro que eu não queria ser dispensado do Benfica, não é? Nenhum jovem está pronto para ouvir dizer, Claro. olha, não, neste momento não queremos que continues aqui e continuas o teu percurso no outro lado. Depois o importante, e nessa idade, às vezes 15, 16 anos, há jovens que acabam por não saber bem o que fazer, digamos assim. E aí é que entra depois também a mentalidade e, e no fundo entra muito também das expectativas que tu meteste no passado, porque se tu estás a pensar que vais ser isto ou aquilo e depois se não resulta, o choque é muito maior, percebes? Então se Claro. for sempre tranquilo e passando os patamares e realmente vendo se tens qualidade e tudo mais, quando chegares ao escalão de júniores, que é o último escalão onde seres profissional, aí podes ambicionar tudo o que queres, mas tens que trabalhar para isso. E eu, naquele momento, o choque não foi muito grande, porque eu percebia também como é que tinha corrido a minha época. Eu sabia que tinha feito muitos jogos, mas sabia que íamos avançar mais um patamar. E naquele momento o clube decidiu que não queria contar mais comigo, porque era mesmo assim. E acabei por a escolha, como eu disse, a escolha óbvia ser o Setúbal. E fui muito bem recebido, tendo já lá o meu irmão também, que já tinha feito uma grande época uma grande época nos Júniors na época anterior, que eu ainda estou no Benfica, e então as pessoas também já me conheciam, também através do meu irmão, Facilitou a porque eu adaptação. ia ver muitos jogos, sim, sim, e facilitou a adaptação. E a verdade é que a exigência nunca é igual. E eu tive habituado 8 anos a uma exigência incrível, por isso eu tinha que chegar lá e ser melhor. Temos que dizer mesmo assim, tinha que ser melhor, na minha cabeça eu tinha que ser melhor do que os que lá estavam. Por isso é que eu tinha estado 8 anos no Benfica e não noutro clube qualquer. Uhum. E a verdade é que acabou por se passar isso, e foi uma mudança muito boa, porque fez-me voltar a ganhar confiança em mim mesmo. Se calhar alguma confiança que eu fui perdendo ao longo dos anos por não jogar tanto, Claro. mesmo sendo na formação, chegas a um patamar em que já não é, na formação jogam todos. Não, já não era bem assim. E então acabei por ganhar uma confiança muito grande. Sei que cheguei ao Setúbal, era o meu último ano de juvenis, camisa 10 e craque, e então deu para ganhar a confiança e perceber que os meus colegas confiavam em mim, porque ali era eu e mais 10. E aí tu ganhas também. Eu se calhar precisava um pouco dessa Disso. confiança, sabes? E a partir daí foi sempre a subir. Fiz um grande campeonato de juvenis nesse ano no Setúbal. Voltei a fazer e joguei mais 2 anos de júnior, sendo que no primeiro ano já tinha sido chamado também à equipa sénior para fazer jogos amigáveis. E estava lá o meu irmão, foi no primeiro ano de Aham. sénior dele, eu era júnior de primeiro, ainda cheguei a ir aos séniores. Acho que o Vitória
teve um papel muito importante. Teve um papel muito importante na minha carreira, porque me permitiu voltar a ganhar confiança e depois apostou em mim para me tornar profissional e confiou em mim ainda sendo muito jovem. Tinha o exemplo do meu irmão que também tinha corrido bem, que Bem, acabou de fazer um grande primeiro ano de séniores, e eu tinha feito 2 grandes épocas de júniores e acabei por ser o único que me tornei profissional. E depois, coincidência ou não, acabei por voltar a casa, né? Digamos assim. exatamente isso que eu queria te perguntar em seguida. Você faz lá a tua estreia no Seniors, né? Na equipa profissional, faz muito bem Isso. através da confiança, também a adaptação com o teu irmão lá, isso facilitou bastante. E voltas ao Benfica como jogador profissional, de onde tinha saído, né? Quando mais jovem. Tu volta ao Benfica, eles te compraram ou acabava o teu vínculo com o Setúbal? Não, eles compraram-me ao Benfica. É assim, eu vou-te dizer, eu ainda hoje não sei, Não sabe não sei, exatamente. ainda hoje não sei bem o que é que se passou ali, mas sei que compraram e foi um acordo em que envolveu também jogadores por Sim, empréstimo sim, sim. para o Setúbal, mas eu sei que tinha feito uma boa época no Setúbal. Não sei se assim tão boa também para ir para o Benfica, pela exigência que era. O Benfica Sim. era tricampeão e eu não sabia bem, a verdade é que não sabia bem o que é que me esperava quando lá cheguei. Então, se calhar foi o ano em que eu me senti mais. Não vou dizer que não sinto orgulho de mim durante a época ou todos os dias ou o que for, mas naquele momento, o momento em que tu sentes que não tens nada garantido ali, porque vens para um clube que é tricampeão em Portugal, que tem os melhores jogadores e tu chegas aqui com 19 anos e tens que. É que nem era pensar em jogar, era pensar em ficar no Isso, plantel, a minha pergunta era sabes? exatamente essa. Voltas ao Benfica como jogador profissional, depois fazer bem, né, no Setúbal, para jogar profissionalmente no clube do teu coração, um clube com a grandeza do nosso Benfica, né? Para jogar com jogadores como Ederson, Jonas, Luizão, Pizzi, etc. Como foi Eu, essa... a memória, eu posso dizer, tenho memória de um dia que, quando lá no Setúbal já me tinham dito mais ou menos que eu ia ser transferido no final da época, não me queriam dizer o clube que era, Aham. mas disseram, vai ser a melhor coisa para ti, que te pode acontecer, e eu pensava que podia ser algo bom para sair para um campeonato no estrangeiro, Espanha, Itália, Aham. Inglaterra, o que for. E depois houve um dia em que eu soube mesmo que era o Benfica, e eu lembro-me de estar em casa com o meu pai, e estávamos, esse dia eu nunca mais esqueço. Eu ainda não tinha acabado a época, eu soube 2 semanas antes Aham. que, Mas que, é- logo no final. qual era o clube. Não, mentira, eu soube quase um mês antes da época começar qual era o clube e que estava praticamente tudo certo, Aham. mas não me diziam o clube. E então eu só soube o clube depois, um pouco tempo depois, ainda antes de acabar o campeonato. E eu lembro-me de estar em casa, o meu pai e o meu avô são fanáticos pelo Benfica, a verdade é essa. Têm lugar cativo no estádio. Sim. E eu lembro-me de estar em casa com o meu pai, a olhar um para o outro e ver bem, estávamos tristes quando soubemos qual era o clube. Mas por quê? Estávamos tristes porque o meu pai ficou. Ele ficou um pouco sentido quando eu saí do Quando Benfica, jovem, quando... mas ele ficou mais sentido comigo mesmo, porque diz que eu naquela idade, 15, 16 anos, como é normal, diz que podia me ter esforçado um bocadinho mais. Eu não discuto as opiniões do meu pai Sim, hoje, claro, ouço e claro, calmo, e depois ou provo que ele estava errado, ou provo que ele estava claro. certo, percebes? E eu sempre que o meu pai me diz alguma coisa, eu não sou muito de responder. Continuo a fazer aquilo que acho que para mim está certo. Se eu errar, eu sei que ele vai estar lá para me apoiar, mesmo eu não tendo feito a coisa certa, e mesmo se eu não fizer, a culpa é minha. Eu é que tenho que saber Claro. lidar com as consequências, sabes? E então eu lembro-me que nesse dia, eu sei que o sonho dele era que algum dia eu e o meu irmão jogássemos no Benfica, fôssemos campeão pelo Benfica, mas a verdade é que ficámos os dois tristes a olhar um para o outro, porque na cabeça dele só estava: mas tu vais lá fazer o quê? O Benfica é tricampeão, tu tens 19 anos, saíste do Setúbal, vais sair do Setúbal agora, vais para lá e para quê? Vais ser... E nós tínhamos a ideia do que é o Benfica
sabemos que compra muitos jogadores para depois emprestar e tudo mais. E então, na cabeça do meu pai, e se calhar um pouco da minha, já era, ok, vamos para lá e vai-nos acontecer aquilo que aconteceu há uns anos atrás, quando eu tinha 15 anos. O medo, né, que isso pudesse acontecer. Vou lá chegar e vamos já, e vamos já embora. Sabes quando não chegas a aquecer? E vamos já embora. Esse dia eu lembro-me perfeitamente. Nós estávamos sentados os dois no sofá, a olhar um para o outro e a pensar, bem, olha, que seja o que Deus quiser, é terminar esta época e logo vemos. E depois, André, bora. a verdade é que quando cheguei, depois quando assinei, pelo menos garantiram-me que a pré-época estava, Claro. que ia fazer sempre e que ia ter a oportunidade, opá, como eu acho que deve ser, de mostrar o meu valor. E era aí nessa fase que eu disse que se calhar foi o momento da minha carreira que senti mais orgulho de mim mesmo, foi chegar e ali eu acho que nem olhei bem para os nomes com quem estava a jogar, foi tudo tão natural, se calhar da admiração que já tinha por eles, por ver na televisão e por ver muitos jogos deles. Eu às vezes quase que sabia, era como se jogasse com eles ali há muitos anos. Conhecia sabes? tudo, sabia tudo. E eu sabia tudo, sabia onde é que tinha que colocar a bola para um, sabia onde tinha que meter para outro, onde tinha que me posicionar, porque eu sabia mais ou menos as rotinas que eles tinham, também de ver os jogos e o estilo de jogo. Então eu praticamente não precisei de adaptação e a minha pré-época foi fantástica, porque foi mesmo assim. E eu lembro-me que. E depois também era chato ver nas notícias naquele ano. Foi um ano em que o Benfica não contratou médios, praticamente. E todas as semanas saíam notícias que íamos buscar um médio para jogar com o Fez. Nós tínhamos Fez, a Samaris e estava eu. E agora não me estou. E tínhamos contratado o Celis, um Sei. colombiano. Mas era um médio também de características mais defensivas, como o Samaris e o Feza. E Mas tu já pensava, não precisa contratar, deixa aqui, deixa. E eu, cada vez que vinha uma notícia no jornal, eu rezava para que não viesse ninguém, porque eu sabia que estava bem. Claro. E sabia que tinha a confiança do treinador naquele momento, sabes? E então acabou por. Esse momento foi, se calhar, um dos melhores momentos da minha carreira, porque realmente correu muito bem. E não só não fui emprestado, ou não se fui logo daqui, como ganhei um lugar no 11. Exato. Foi uma experiência incrível. Exatamente isso. Eu vou pular aqui uma pergunta que eu tinha, que depois a gente vai falar sobre isso, sobre a tua paixão também pelas modalidades, às vezes que tu vinha aos jogos e tudo isso, mas eu vou emendar e entrar nisso para a gente encerrar esse tema. André, tu chega no Benfica, tu já explicou exatamente aquilo, né? A sensação que tu tinha, estava chegando num time, numa equipa muito grande, cheio de jogadores e tudo. Benfica também tem essa política, de repente, de jogadores jovens, comprar, empresta, e assim, o futebol é totalmente diferente do futsal, né? Claro. Mas tu chega no Benfica e nos 9 primeiros jogos da época, tu é titular. Tu joga a Liga, joga Champions, a final da Supertaça. E eu me lembro bem, porque eu estava no Benfica nessa época e a gente falava muito. E eu nunca esqueço o jogo que foste a Nápoles, que infelizmente o Benfica não faz um bom jogo e tu sai lesionado desse jogo. É verdade. De titular absoluto da equipa, praticamente, dá para se dizer assim, como disseste, tu e o Feja ali jogando no meio. Com a lesão e não sei exatamente o que mais, tu perdesse espaço na equipa. E não só na equipa, tivesse muita dificuldade depois para voltar a entrar nos jogos, ser convocado. O porquê disso? Porque, o porquê? É assim, há coisas que eu também nunca vou conseguir explicar, não é? Na totalidade. Mas eu não tive só uma lesão. As pessoas às vezes pensam que eu tive só uma lesão. Eu tive duas lesões iguais, praticamente iguaizinhas. Fiz duas rupturas musculares. Foi a primeira foi em Nápoles, ao fim de 9 jogos a titular, e estava bem, a equipa estava bem. E em Nápoles foi quando fiz a primeira. E depois o Pizzi pegou bem naquela posição. O Pizzi que jogava aberto, veio para o meio, jogava né? aberto, veio para dentro e entrou o Salvo, que na altura não estava a jogar tanto, porque vinha também de uma lesão, não tinha sido, acho que operado ao joelho, se não me engano, na época anterior, ainda estava a recuperar a melhor forma. Mas atenção, o plantel nesse ano do Benfica tem Carrilho, tem Salvo, era muito forte, sim, tem Guedes, tem Mitroglou, tem Jiménez, Jonas.
eu acho que eu tive sorte nesse ano, que eu tive com os melhores dos melhores, não posso queixar, o ambiente do balneário era fantástico, mas eu tive essa lesão e a seguir o Pizzi pega bem nessa posição, que já tinha jogado 2 anos anteriores com o JJ, com o Jorge Jesus, nessa posição. JJ para os brasileiros é Jorge Jesus, que E está no já, Flamengo hoje fazendo muito sucesso no Brasil. pronto, e eu acabei por perder um pouco de espaço, eu já disse publicamente, porque fazem muitas vezes essa pergunta, qual foi o meu problema? E eu digo sempre, o meu problema chama-se Luís Miguel, mais conhecido por Pizzi. Um grande amigo, né? Sim, sim, é família mesmo. O Pizzi é incrível, eu trato por pai, nós temos uma relação muito boa e eu ali, depois daquele momento e quando estava de fora, o meu objetivo era só aprender com ele. Eu gostava muito de jogar com ele, que ele jogava na direita, mas metia-se muito para dentro e então nós podíamos jogar muitas vezes juntos. E mesmo nos treinos foi se calhar o primeiro jogador. Eu quando cheguei já estava lá o Guedes, né? Eu jogo com o Guedes, eu conheço o Guedes desde os 8 anos que eu jogava com ele, o Gonçalo Guedes que hoje está no Valência, né? no Valência, sim. E com ele eu já não precisava de química porque eu sei as características do Guedes todas. Eu era dos jogadores que melhor me entendia com o Guedes nas camadas jovens porque nós jogávamos juntos desde os 8 anos e depois chegámos a jogar juntos também na seleção e então era muito fácil. Aquele jogador que eu ainda não tinha jogado e que foi o que me entendi melhor era o Pizzi, sem dúvida. Mesmo nos treinos, eu lembro-me de sentir isso logo no primeiro treino e foi uma relação que foi melhorando ainda mais com os jogos e os treinos, e depois também houve uma relação que ficou fora do futebol, mas é como eu disse, o meu problema, entre aspas, acabou por ser ele. Eu depois sei que recupero da lesão, sou convocado para o primeiro jogo que eu sou convocado é do Dinamo Kiev para a Champions, acabo por não entrar, e a seguir vamos ao Porto. E esse jogo, esse mítico jogo, Entras, né? em que E eu dá o entro passe. exato, e faço a assistência aos 92. Esse jogo esse ficou na memória, porque era o primeiro clássico que eu estava a jogar. E opa, foi um jogo especial para mim, porque vinha de lesão, já não jogava há um mês e pouco. Eu lembro-me Uh, bem desse jogo. Pronto, e tinha corrido muito bem. E no dia a seguir a esse jogo, é o meu dia de anos, por isso coincidiu, foi tudo bom nesse momento. E pensei que poderia voltar aí A ser titular. a voltar a crescer, digamos assim, dentro das opções do Do treinador. Mister. Uh, e acabo por, quando vou no dia a seguir a fazer anos, o jogo foi o dia 6, esse jogo do Porto é dia 6, eu faço anos dia 7 e dia 8 começo o estágio na seleção, sub-21, que eu tinha sido convocado. E nesse estágio eu volto a fazer uma lesão igual, voltei a rasgar o músculo, exatamente no mesmo sítio, e foi mais um mês e pouco para voltar, e depois quando voltei foi só ir entrando de vez em quando. E a gente sabe que em clubes grandes, e o Benfica é enorme, quando se tem lesões importantes, é mais para um jovem que está buscando espaço, apesar de estar muito Sim, bem, sim, sim, dificulta, é sim. complicado. Tem outros grandes jogadores que também aproveitam a oportunidade e fica difícil. O Claro, Benfica claro, naquele claro. ano não Eu, perdia, o Benfica estava muito bem naquele ano. sim, eu não me esqueço que eu a primeira vez que fui chamado à seleção foi só para um estágio de treinos, naqueles estágios que iam jogadores que não eram chamados muitas vezes ou nunca tinham sido chamados. As seleções jovens fazem muito isso, estágios só de treinos para ver outros jogadores que não Sim, sejam chamados regularmente. claro. E eu lembro-me que fui chamado uma vez para o meu primeiro estágio quando ainda jogava no Setúbal, nas camadas jovens. Uh, e, e depois, um mês depois, nós tínhamos um estágio mesmo com jogos particulares contra a Bélgica. E eu sei que não fui convocado quando saiu a convocatória. O meu nome não estava na lista. E no dia a seguir ligaram-me a dizer que eu estava convocado porque houve um jogador que teve uma lesão. Ou seja, da mesma maneira que eu, num outro momento da minha Claro. carreira, aproveitei uma lesão de um jogador, ali Naquele momento. naquele momento houve outro jogador que aproveitou a minha lesão. Neste caso não aproveitou porque ele já estava a jogar. Ele já estava a jogar. hum, e então acabei Foi por deixar de jogar
e no mercado de janeiro acabou por o Benfica ir contratar outro médio e pronto, eu acabei por passar para a Foi mais terceira difícil. opção, mas sempre tentando mais uma vez evoluir e aprender com os melhores. Eu tinha 20 anos, isso era um jogador muito jovem, por isso a minha intenção naquele momento era só aprender e evoluir, porque sabia que mais cedo ou mais tarde podia voltar a ter a minha oportunidade. Top. Olha, o Ruizinho tá perguntando aqui que eu tenho na minha caneca, é chá. Chá, Ruizinho, ó. Ruizinho é aquele extremo direito que só corre em Não, frente, ele né? já falou aqui, cruza, André, cruza. Isso depois a gente vai falar que o pessoal não vai entender, mas ele já cruza, tô no segundo pau. Ele tá sempre, ele tá lá no meu lugar sempre, pô. André, muitas vezes tu fosse nos jogos de futsal, também em outras modalidades, mas gostava mesmo, foi daí que a gente se conheceu, né? Foi muito engraçada a maneira que a gente se conheceu, É porque verdade, é verdade. eu vou contar aqui rapidinho, eu vejo o André eu tô saindo do treino, eu vejo o André, eu falo, caramba, é o André Horta. Parei ali, né? Já queria tirar uma foto com o André e fiquei ali, fiquei só. Ficámos ali meio vai, não vai. Só que o André também Eu tava também nessa. queria, Isso. mas eu não sabia se me tinhas reconhecido, senão eu assim, não, pô, espera aí, que agora estou com Pô, eu vergonha. É não ia te verdade, é verdade. reconhecer, né? Então, pô, eu e o André ficamos ali e eu, né, com medo, assim, querendo tirar uma foto com o André. Eu me aproximo dele depois que eu crio coragem e digo, André, dá pra gente tirar uma foto? Ele, fogo, Patias, eu também queria tirar uma foto contigo, meu. Eu falei, eu não acredito nisso. Pra mim, aquilo foi muito legal. E a partir daí a gente criou amizade e tu veio muitas vezes nos jogos do Benfica, não só na luz, como também fora. Exemplo da Supertaça que a gente ganhou o Sport em 3-0, se eu É não me verdade. engano. E tivesse lá dentro do campo a festejar com a gente. De onde? É do início lá atrás, da paixão pelo futsal, Sim, que então, sim, começou, onde tudo começou? sim, claro que sim. É assim, eu gosto de acompanhar as modalidades. Hoje em dia, com a mentalidade cá em Portugal, é muito difícil, sabes? Porque se tu acompanhas as modalidades, ou é porque queres-te mostrar que vês modalidades, não pode ser porque gostas de modalidades. Eu lembro-me quando comecei no Benfica, com 8 anos, eu e o meu irmão, nós treinávamos em Lisboa, aí ao lado do estádio, e quando havia jogos a meio da semana de futsal, do hóquei, eu e o meu irmão de handball, nós íamos ver muito handball, que eu e o meu irmão gostávamos muito também. Eu com 8, 9, 10 anos ia ver modalidades. Hoje em dia que sou conhecido, se as pessoas me veem a ver modalidades, é porque me quer mostrar, ou é porque quer isto, ou porque quer aquilo. Sabes que hoje em dia que a mentalidade portuguesa é muito difícil fazeres qualquer coisa. Por isso é que eu também nunca deixo de fazer nada, digamos assim, apesar de já ter tido alguns contratempos, digamos assim, Claro, por faz parte. causa, por causa disso, mas a verdade é que nós só vivemos uma vez. Claro que temos que pensar antes de fazer as coisas, mas tu ires ver um jogo de uma modalidade, acho que não, pá, não estás a fazer E mal. para nós aquilo era muito Não legal, estás a fazer mal porque. não estás a fazer mal a ninguém, percebes? Exato, E as exato. pessoas olhavam para isso, porque se não, imagina, se estás a jogar e vais ver, aí top, és muito bom. Se não estás a jogar, pois perdes tempo a viver as modalidades e depois não. A mentalidade portuguesa é assim, depois das duas umas, ou tu esqueces e continuas a fazer a tua vida normal e estás Claro. tranquilo, ou então deixas-te afetar por isso, deixas de fazer as coisas e do nada são as pessoas de fora que estão a controlar a tua vida. E isso é algo que eu nunca vou permitir e por isso é que também o faço, quando me apetece fazer. Não é por também ir ver uma vez que tenho que ir ver sempre, não é? Claro, Vou claro, ver claro. conforme eu quero ver, vou vendo, e as pessoas acham, ele ia ver modalidades do Benfica. Eu aqui no Braga vou assistir a treinos do futsal do Braga, dou-me muito bem com o treinador, com o Paulo Tavares, e eu vou assistir a Fosse treinos também do ver um futsal treino do nosso uma Braga. vez? Sim, exatamente. Porque nós gostamos, fui eu e o meu irmão, temos boa relação, porque eu joguei com o filho do Missa é Paulo Tavares, eu joguei com o filho, que também é Paulo Tavares, no Setúbal, e nós temos uma relação muito boa, ainda hoje somos amigos, e é verdade que nós, sendo jogadores profissionais, se calhar as pessoas também dão outra abertura e tratam-nos de outra maneira e deixam-nos ir ver os treinos, se calhar coisa que não é normal Claro. para outras pessoas, mas nós gostamos muito, queremos fazer, mas fazemos ao nosso ritmo e quando queremos e não temos que ser julgados Exato, por fazer exato, isto ou aquilo. exato. É a minha opinião, mas claro que aqui em Portugal vai ser, Claro. É vai ser normal. sempre.
É que se tu fazes isto noutro país, aí é top, os jogadores interessam-se por outras modalidades e são elogiados por isso. Aqui em Portugal depende do momento, é conforme o vento, sabes? É para que lado está, é para que lado fala. Olha, o Gé aqui do futsal, um abraço, Gé, irmão, ó, chá, irmão, só no chá, o Bebé. Ô, Jean, abraço, Jean. Galera toda aí. Olha, lembra quando a gente falou do tempo da live, disseste assim, eu tenho um pouco, vamos fazer um pouco. Irmão, já foram 40 minutos, 40 minhas minutos. perguntas. Tá vendo como passa rápido? Ainda aqui, ó. Eu vou te fazer mais, tem duas perguntas aqui, eu tenho mais perguntas preparadas, mas tem duas que eu gostaria muito de fazer, então Tá eu vou tentar dar uma acelerada aqui, depois eu vou ver as perguntas que a malta tá enviando. André, tu sai do Benfica emprestado e vais ao Braga. Eu acredito também que o peso do teu irmão tá lá, tenha feito a diferença de você ter ido pro Braga, e tu faz uma grande época ali no Braga, né? Uns grandes últimos 6 meses, que eu cheguei lá, os primeiros 6 meses Foi difícil? também não jogava. Não foi Ok, mas difícil, tá bem. eu cheguei no último dia do Do mercado, mercado. não fiz pré-época nem nada. Foi quase adaptação a um novo treinador, nova equipa, novas ideias. Mas acho que acabei por me adaptar muito bem. Mas mesmo quando achava que estava já muito bem adaptado, pá, não era Claro, opção do treinador. claro. E foi preciso esperar ali, ia jogando de vez em quando. Mas a sorte que não era só, eu não gosto de chamar sorte, mas a verdade é que sempre que eu jogava, realmente a equipa jogava bem, nós ganhávamos, e então chegou ali a janeiro e foi quando comecei a jogar mais regularmente. Também aproveitei, lá está, neste caso fui eu que aproveitei um resultado e um jogo menos conseguido que um colega meu se calhar teve, e a partir daí eu peguei e até ao fim joguei sempre eu, e aquela época realmente foi muito boa. A verdade é que é capaz de ter sido a minha melhor época a nível profissional. Foi essa. Estava a jogar com o meu irmão, as coisas todas estavam a correr naturalmente. O treinador com quem eu me identifico bastante e que hoje em dia mantenho contacto também. Correu tudo muito bem. Esses últimos meses foram incríveis. Então vamos dizer que fizesse 6 meses a grande, que tivesse muito bem, período de adaptação, tudo, jogando com teu irmão. Faz um grande ano, estás a ir à seleção sub-21 na época, Sim, sim. nacional, e vais aos Estados Unidos, ao Los Angeles. Como é que chama lá a equipa? Los Angeles Futebol Clube? Exato, sim. Da Califórnia, né? Yeah. André, a pergunta que eu te faço. Foi uma proposta irresistível naquele momento para ti para os Estados Unidos. Eu digo em vários sentidos. Pode pensar como quiseres, financeiramente, profissionalmente. Acha que fez a escolha certa? E se, naquele momento que fizeste uma grande época com o Braga, emprestado do Benfica, tiveste perto ou também outras possibilidades, onde em vez de ir para os Estados Unidos, quase foste, vamos dizer, outros países ou outras equipas? Eu fiz aqui várias perguntas dentro de uma. Se tu tiver alguma dúvida, tu me fala. Eu vou dizer, a proposta surgiu. Ninguém sabia, claro, mas a primeira abordagem surgiu em novembro. Em novembro, quando eu ainda não estava a jogar no Braga, já estava no Braga, mas não estava a jogar. E a proposta surgiu e realmente a verdade é que foi uma proposta diferente, porque era um clube, era novo, porque o clube estava a começar a construir do zero, e eu já sabia de alguns nomes que estavam no clube. E eu nunca posso dizer que foi uma má experiência viver um ano em Los Angeles. Acho que ninguém pode dizer isso. Por isso foi um ano em que eu cresci bastante. Foi um ano em que fui ver uma cultura nova, um país novo, visitar coisas que se calhar nunca iria visitar se estivesse a viver aqui em Portugal, porque podia ter outros interesses, algum dia de férias ou ir viajar, claro. Se calhar nunca era ali que ia parar, mas desde que ouvi foi algo que me soou bem. E depois não estava a jogar, em janeiro voltaram à carga e a falar também com o meu agente, também para ir para lá, e foi quando eu comecei a jogar mais no Braga. E foi engraçado que no Braga, eu já disse isto publicamente, era quase dispensável porque não estava a jogar muito, para depois fiz 2, 3 jogos e do nada já era, já era, quanto é que queremos ficar contigo, quanto é que tu queres para ficar? E eu já tinha dado quase a minha palavra ao clube, e isso eu não gosto de falhar, de falhar. Eu já tinha mais ou menos tudo
tudo alinhavado com o clube, e além disso quem tinha que aceitar a proposta nem era o Braga, era o Benfica, porque eu estava emprestado. Aí fosse vendido, né? Exatamente. E o Benfica, a partir do momento em que aceitou a proposta, aí já estava do meu lado. Já eu é que sabia se queria ir ou Ou não. não? Ainda fiquei ali um pouco com um pouco de dúvidas, porque pá, eu sabia que estava a jogar no Braga. Naquela altura, quando eu comecei a jogar, tivemos logo o jogo para a Liga Europa, que foi um jogo contra o Marselha em casa, que foi se calhar dos melhores jogos que eu fiz essa época. Ganhámos 1-0, apesar de não termos passado, porque tínhamos perdido 3-0 em França. Esse jogo foi o que me trouxe mais dúvidas, porque foi o jogo que eu fiquei a pensar: espera, eu estou aqui na Europa a jogar com os melhores e não sou inferior a eles, porque eu tinha visto o jogo que tinha feito contra uma das melhores equipas. Eu não quero estar a dizer nenhuma barbaridade, eu não sei se esse ano não é o que o Marselha vai à final da Liga Europa e tudo, Bom, mas não, salvo erro, não tenho a certeza. E esse jogo realmente trouxe-me muitas dúvidas, porque aí já não sabia bem, eu tinha tudo muito bem definido na minha cabeça e a partir dali já não tinha muito bem, já não sabia muito bem o que fazer. Mas depois, um mês depois, eu vou para a seleção em março e é quando o Benfica aceita a proposta e as pessoas do clube vieram a Portugal de propósito para eu assinar o contrato e pronto, e realmente estava lá tudo o que eu queria. E não só isso, eu quando ouvi o projeto, ainda sem saber de valores, eu já tinha dito que sim, por isso depois foi só top. acertar um ao outro pormenor e ir ver ir à aventura um pouco. Porque São sempre. sabia, a minha mentalidade, só para terminar, a minha mentalidade era sempre: ok, o que é que pode acontecer? Tenho 21 anos, eu vou, corre mal, quando voltar tenho 22. E foi o que Muito novo aconteceu. ainda, fogo. Voltei com 22, acho que ainda sou um jogador jovem. Não, Ainda dá muito para fazer jovem. E tudo o que tudo tinha são pensado. experiências, né, André? São experiências. A gente aprende muito nessa experiência que a gente estava falando do Benfica aí também, através da lesão, perder espaço, ganhar. São experiências para a nossa vida. Claro. E com certeza jogar o campeonato lá nos Estados Unidos, num grande clube também, que tinha uma grande equipa, né? E são Sim, tudo experiências, a gente aprende muito. este segundo ano, que o campeonato lá começou aquilo lá começa em março, eu fiz os jogos de pré-época todos a titular e mais uma vez tive uma infelicidade. No último jogo de pré-época tive uma lesão muscular, também não tão grave como a que tive no Benfica, mas que me afastou logo 2 semanas e meia, acho eu, e foi o tempo de fazer 2, 3 jornadas e a equipa faz 3 jogos, 3 vitórias. E eu quando volto, mais uma vez, tive que esperar pela minha oportunidade, só que nem houve oportunidade. A equipa ganhou quase os jogos todos, nós batemos o recorde de pontos da fase regular da MLS e perderam nas meias finais, depois eu já não estava. Porque depois eu em junho foi quando voltei para Portugal e depois eu continuei a acompanhar a equipa e eles perderam nas meias finais, mas bateram os recordes de golos, de pontos, de vitórias, de tudo. Certo? Era uma grande equipa e, como a gente disse, uma grande experiência. Mas, por ter feito uma grande época no Braga, minha última pergunta, depois eu tenho uma pergunta que o Bebé me enviou, se der tempo a gente faz, mas eu quero também ver as perguntas que a malta está enviando aqui. Tá bem. Mas eu quero te fazer a última. Vais aos Estados Unidos e tens a oportunidade de voltar a Braga. Por quê? Porque fizeste muito bem e deixaste também boas lembranças no Braga. Então acredito que o pessoal tenha feito, né? O Braga, no caso, tenha feito um esforço também para trazer o André de volta. Pesou muito o fato do teu irmão estar jogando no Braga e como é dividir o balneário com teu irmão? Porque, assim, é engraçado. Eu não sei quantos irmãos jogam no mesmo clube futebol, em clubes importantes. Eu não lembro aqui de outros nomes. Briga muito ou não? Ou por ser irmão? Porque irmão, normalmente, a gente briga muito, né? Mas nesse caso, eu sei que teu irmão é bem mais calmo que tu. Mano, Mas como que é essa relação? estás a ver o FIFA Pro Clubs, mano? O Couves nos fones é ele no balneário. O Ricardo é muito tranquilo, né? Não, estou a brincar. Claro que pesou muito o meu irmão, pesou muito o facto do presidente também ter mantido sempre contacto comigo e ter dito sempre que queria que eu voltasse. E depois, se calhar, muito importante também era o treinador, que era o mesmo ainda, e fez muita força também para que eu voltasse. Mantivemos sempre contacto. E Como se então, chamava o treinador? o Mister Abel Ok, Ferreira, que está no ok, PAOK, ok. na Grécia.
e eu vim e depois ele acabou por receber a proposta e foi embora. Ainda estou lixado com ele. ainda estou lixado com ele, mas é verdade, eu vi muito, pá, o meu irmão, claro que toda a influência do mundo, né? Estando ele aqui era sempre a primeira hipótese, mas o presidente e o treinador, pá, sempre foram impecáveis comigo, muito corretos. Eles sabem que eu também sempre fui muito correto com eles e daí terem também feito muita força para eu voltar e não pensei duas vezes. Jean, deixa eu só mandar um abraço aqui. Um abraço para a galera do Volta Rafinha aí, meus amigos lá de Mondaí, minha cidade. Ô, André, tem 10 mil habitantes a cidade. Olha, vamos terminar aqui as perguntas. Eu vou fazer a pergunta que o Bebé pediu. Quando chegas ao Braga, como disseste, o teu treinador de confiança, de quando saísse do Braga, tem a proposta e sai. O treinador que assume é o Sapinto, é isso? Sim. E tem a troca de treinador. Eu te digo assim, quais foram as dificuldades que tu encontrou? Mas eu pergunto, e o Bebé me enviou essa pergunta, né? Falou que gostaria de saber. Se mudou o sistema, se o sistema não te favoreceu, o que acha que qual foi a dificuldade que tu encontrou ou foi também escolhas, não sei. Sim, ele mudou o sistema. A única mudança que fez foi tirar o médio e meter mais um defesa. Começámos a jogar em 5-2-3, digamos assim, com 3 centrais, 2 laterais, 2 médios e 3 avançados. E opa, eu não digo que o sistema me desfavoreceu. Eu sei que na cabeça dos treinadores, como eu não sou um jogador se calhar muito defensivo ou com características muito defensivas, quando jogamos só com 2 médios, podem pensar que é logo menos um para defender. Ok, com bola ele vai dar muita qualidade à equipa, mas depois no processo defensivo pode se calhar desequilibrá-la um pouco. E ou tu tens um treinador que confia em ti a 100% e te lança na mesma e confia que tu vais conseguir fazer bem os dois papéis, tanto ofensivamente como defensivamente, ou então vais acabar por ter dificuldade. Eu não acredito muito em sistemas a desfavorecer jogadores. Eu acredito que os treinadores metem os que eles acham que são os melhores. E o Mister Ruben Amorim metia os que achava que eram os melhores, e a verdade é que tinha sucesso. Só se eu fosse estúpido é que ia dizer que devia jogar eu quando nós estávamos a ganhar os jogos todos. É preciso depois ter noção, sabes? É claro que falei com ele algumas vezes, havia umas coisas que ele achava que eu achava, mas é normal. Hoje em dia acho que há muito, principalmente com estes treinadores jovens, eles também te abrem muito a porta para tu conversares e poderes trocar ideias, sabes? E eu falava algumas coisas com ele e ele comigo, de coisas que eu tinha que melhorar, de coisas que eu achava que se calhar podia dar à equipa, outras que se calhar não ia dar tanto como ele queria. Pronto, e joguei, é como eu digo, joguei as vezes que tinha que jogar. Obviamente, vendo pelo número de jogos que fiz com um treinador e com outro, é fácil perceber, ok, o sistema não o favoreceu, mas eu acho que se não estou a dizer que a culpa foi minha, no sentido, o que eu prefiro é, não, sem arranjar desculpas, Sim, o sim. treinador mete os melhores. Naquele momento ele achava que o melhor era o meu colega e não era eu. E pá, tens que viver Top. assim, não é? Tá certo. Não há Bebé, muito, tá respondido, Bebé? Irmão, não há a muito a cabeça... dizer. Claro, claro, E a claro. verdade Faz é que parte. os resultados falam por si. É ver o que nós conseguimos. Exato. Ele fez 13 jogos aqui, eu fiz 3 jogos a titular, foi os jogos que tinha que fazer, os 3 que fiz, sei que tive bem, fui elogiado por ele, sempre o feedback que ele me deu foi sempre positivo, e isso para mim era o mais importante, era quando eu tivesse que jogar, estar preparado para isso, porque se ficasse a pensar porque é que não joga aqui ou não joga ali, depois quando chegasse a minha Claro. oportunidade era estar focado em porque é que várias coisas estavam a acontecer e não ia fazer o meu jogo como deve ser. E então um gajo tem que focar em jogar, né? Top, meu irmão, top. É o seguinte, a gente tem ainda a parte que eu queria dar uma olhada nas perguntas aqui, tenho muitas perguntas que enviaram. Tem aquelas perguntinhas rápidas e acabamos. Deixa eu ver aqui o que a gente tem, ainda faltam 6 minutos, vamos ver se a gente consegue terminar aqui nesses 6 minutos. Vamos. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui alguma pergunta. Pessoal, muita gente já perguntando, André, tu já sabes, né? Essa pergunta é fácil. Quando é que voltas ao Benfica? Todo mundo. Essa pergunta é fácil porque eu não sei responder. É uma pergunta muito difícil, né? Sim, sim, sim. Vamos ver aqui. André, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui diferente. Deixa eu ver se... Aí, pronto. Veja lá a pergunta.
Já vi. É preciso ler ou isto toda a gente vê? Não, Toda a não, gente... a malta tá vendo, pode responder. Não. Com todo o respeito que tenho, acho que os rivais do Benfica também são os que engrandecem o futebol português, neste caso, porque as conquistas uns dos outros é que os motivam a ser melhores, mas sinto que não era capaz. Não, acho que não ia ser feliz, digamos assim, mas não estou a dizer com isto que são melhores, que são piores. É uma opção Claro. minha e as pessoas têm que respeitar as opções uns dos outros. Não estou a dizer mal de A ou de B, e a dizer que este é que é bom ou que é mau. Não, é mesmo assim, a vida é assim, cada um faz as suas escolhas e eu pessoalmente não era capaz e respeito quem é capaz e porque acho que cada um tem que viver a sua vida como cada qual, com as suas escolhas e é mesmo assim. Aqui tem uma pergunta do nosso companheiro de equipa do Pro Clubs, aqui o Marreca, perguntando aqui. Deixa eu voltar, Mareca aqui, peraí. André, ganhar a Champions por um clube ou ganhar um título pela seleção? Não, ganhar a Champions por um clube. Ganhar a Irmão, é muita pergunta, a galera tá escrevendo muito. Olha só, cara, quase O 300 bebê, o pessoas. bebê tá a dizer, para eu dar o toque na BTV, é? Não, o bebê não para, meu. O bebê não para. O bebê, tá, o Gé, o Frank, eles gostam, mas sem eles eu não seria nada. Minhas lives não seriam nada. Olha só, temos 4 minutos. A gente tem duas alternativas. Ou a gente dá uma acelerada aqui, ou a gente vê as perguntas com calma. Eu fecho a live, abro só pra gente responder as perguntas rápidas. E aí acabou. Mas é Pra preciso, gente... é É, preciso fechar a porque... live? Isso, porque a live tem um máximo de 1 hora, irmão. E tu queria menos tempo, tu lembra disso? Mano, faz rápido, em 3 minutos a gente faz Bora. Vamos ver faz se a umas gente consegue perguntinhas. aqui terminar, então. Eu vou Vai, te bora. perguntar Eu aqui tento as perguntas. responder rápido. Eu vou tentar não ser o Falcão, mano, que o Falcão explicava, Tu explicava, viu? Um homem que nem resenha. Eu devia ter ficado aqui com ele. Eu fiquei com medo da internet cair aqui. O homem estava disponível demais. Bora, acelera. Vai, vamos fazer aqui umas perguntas. Ah, tu vai ter que contar uma resenha engraçada, mas vai ficar pro final essa. Bora, vou te fazer as perguntas rápidas. Um ídolo. Meu irmão, Uma mania. jogar com o pulso amarelo, com o tape amarelo no pulso. Messi ou Cristiano Ronaldo? Passo. Neymar ou Mbappé? Neymar, André Horta ou Ricardo Horta? André Horta, Melhor treinador que já teve? Abel Ferreira. Melhor jogador que já jogou? Uh, Tenho alguns, mas vou ser politicamente correto. É o meu irmão. Se não tinha que escolher entre Pizzi, Jonas e Vela, era complicado. Melhor jogador que você jogou contra? Contra? Também não joguei assim contra tantos craques. Para mim, essa tá complicada, mas eu vou dizer, porque naquele jogo encheu-me as medidas, o Amsic do Nápoles. Craque, craque. Um grande amigo que o futebol te deu. Sei que tem muitos, mas tem que falar um. Digo dois, Pizzi e André Almeida. Maior frustração no futebol? Epá, porra. Pode pular, se quiser pula. Assim, por acaso até hoje não tive assim grande. Opa, olha, nem sei. Então Não bora, tenho. vamos Não para a tenho. próxima. Não tenho. Qual a tua principal característica que achas? Teimoso. Se não fosse o futebol, seria? Acho que não seria nada. Já estou brincando. Seria praticava outro desporto qualquer, de certeza. Okay. O que faz no tempo livre? Futebol manager. Um lugar. Grand Canyon. Título mais marcante? Campeão nacional. Jogo inesquecível? Tondela Benfica. Um sonho? Já foram concretizados. Acabou, irmão. As perguntas rápidas. Irmão, olha só. Eu tenho 28 segundos. Nós vamos ter que fechar e voltar nem que seja 5 minutos, porque eu quero te pedir ainda um quinteto de jogadores que jogassem, tipo, que jogariam futsal, vamos dizer assim, e a gente de repente abre para algumas perguntas, mas aí terminamos. Pode ser? Tá bem, pode ser. Vou roubar mais 5 minutos do teu tempo aí, vou fechar a live aqui então. Tá bem, tranquilo. Tamo junto, até já. Já te chamo aí, tá? Tchau. Deixa eu achar o homem aqui já pra gente chamar, pra gente poder terminar a nossa live.
Cadê a galera? Bora lá, pessoal. Cadê tu, André? Manda aí pra mim o convite, por favor, irmão. Boa, Franklin. Isso aí, tem que voltar, meu. Tem que voltar, a galera tem que voltar pra gente poder terminar aí, ó. Não deu tempo. Érica, vou mandar o teu beijinho, vou pedir pra ele. Me lembra, Érica. Ei, Lipe, 5 minutos, aguenta aí, meu. Cadê o André? Ei, bebê, seu otário. Bruninho, muita gente aí. Rogério, grande Rogério. Olha aí, nosso companheiro de time aí, ó. Vamos lá, cadê o André? Tá aí já, André, ou não? Deixa eu ver, já deve estar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Irmão, cadê você? Deixa eu ver. Irmão, tá aí ou não? Cadê o André? É aqui, ó. Deixa eu procurar. Peraí. Ops, não. Cadê o... Tá aqui. Peraí. Boa. Lá. Não, tá chamando, já vai atender. Tá aí o homem. Olha, vamos lá terminar isso, porque, ó, isso aí é castigo, porque dissesse, não, Patias, olha, 1 hora, viu? A gente vai falando, passa rápido, meu, passa rápido. Mano, e não sei como é que ainda havia gente aí a ver isso. Pessoal, não, e muita gente foi aumentando o número. Pessoal, se tiverem perguntas, desculpa lá, como eu cancelei a live, podem mandar de novo que fica gravado ali. Enquanto isso, eu vou terminar aqui com o André, tá bom? André, antes de mais nada, manda um beijinho pra Érica Veloso, que me pediu, mandou uma mensagem para você mandar um beijinho para ela. Um beijinho, Érica. Olha, eu quero que tu me conte uma história engraçada. Uma tem que ter. Uma. Ou um mico que passou, uma situação diferente. Tem ou não tem? História. História? Alguma coisa engraçada que passasse? No futebol? Claro. No futebol? Pode ser fora também, se for quiser, não tem problema. Opa, história engraçada, assim. Eu não tenho assim, ainda não tenho assim muitas. Muito novo ainda, né? Muito novinho. Muita história, pá. A história que posso. Tenho uma história bonita Então, bora. para contar, porque acho que retrata bem também a amizade e o ambiente que se vivia naquele ano do Benfica. Eu fiz os 9 jogos a titular e depois não joguei mais jogo nenhum a titular durante o resto da época. E depois foi público isso, por isso eu posso dizer sem problema nenhum. Normalmente o que o Benfica faz nos contratos de jogadores jovens, o que é normal, porque mete mais objetivos por jogos, sabes? Claro. E eu tinha um prémio de se jogasse 10 jogos a titular nessa época. E eu sei, íamos para o último jogo já campeões e eu não ia jogar. A meio da semana já tinha visto que não ia jogar e o André Almeida e o Pizzi sabiam da situação e acabaram por ir dar o toque no treinador adjunto e eu acabei por jogar esse jogo e receber o prémio, digamos assim. E isso é uma história que me marca um bocadinho, a sensibilidade que eles tiveram, apesar de não ser nada com eles, ter esse carinho, digamos assim, por mim e ter o cuidado de ir falar, de dar o toque e depois aí agradecer também ao Missa, né, que podia não ter ligado, mas foram impecáveis. Sei que não é uma história assim, uma reza, não, mas é top. Boa, mas acaba por ser uma história que reflete bem o ambiente também e a amizade que havia entre todos, digamos assim, percebes? E isso foi depois, acabou por sair no jornal que havia esse prémio, depois de ter ganho o jogo. Também não sei como é que as coisas se sabem todas. Eu também, por isso é que estou a contar a história. Sim. A malta aqui está perguntando se pagasse pelo menos um jantar para o Pizzi, para o André Almeida. Já paguei tantos, mas eles é que têm que pagar a mim. Irmão, eu é que sou o filho. Irmão, antes de eu dar uma olhada aqui nas perguntas que a malta está mandando, eu quero que tu me diga um quinteto de todos os jogadores que tu jogou, mas atenção, que você acha que encaixariam no futsal melhor?
Então, assim, claro, que jogasse com muitos jogadores bons ali no Benfica, Estados Unidos, Braga, tudo, mas que tu achas que teriam característica de futsal? Futsal? Não, que mais se encaixam, né? Mas, assim, um Sim, sim, quinteto sim, dos sim. melhores que jogaste. Tem que ser 5, né? Porque senão a gente vai ficar aqui, pode ser, eu quero 5. Como se fosse uma equipa de Com... futsal. Então vai, eu meti o Júlio César. Júlio Meti o Júlio César. César. Não o Ederson, Júlio César. Meti o... Jogaste Para o com o Ederson futsal. também, né? Joguei. Para o Boa, futsal, boa. se calhar meti o Ederson. São dois Eu craques, meti são o dois Júlio craques. César. Sim, São sim, dois sim. craques. Metia o... mas e eu incluído ou sem mim? Pode ser, pode ser. Bota lá, bora. Então, para o futsal jogava eu, jogava o meu irmão, né? Para ganhar. E mais que eu joguei que se adaptava ao futsal, o Pizzi Pise. também. Falta um. E depois falta um fogo, esse um agora que Foda-se, tem tantos, tantos craques. eu joguei, meti ao Félix. Félix. Boa. Acho que ele era capaz de se adaptar bem ali. Depois eu faço Joguei com ele na seleção. uma brincadeira aqui, faço um quinteto aqui. Bora lá, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Jonas, ó, o pessoal tá falando que você esqueceu do Jonas. Jonas é muita opção, né? Pois, mano, eu também podia ter metido o Jonas, mano. Mas olha, ficou assim, fica Pizzi e Félix desta vez. Pra ti, quem que é o melhor médio de sempre? E de sempre. É difícil. De sempre. Vou dizer o Aimar. Vai, aqui eu vou. Essa eu poderia ter colocado, vou colocar aqui essa pergunta aqui, ó. Consegues ler? Como é jogar na Luz como adversário? Eu vi o último jogo e o Braga foi lá e ganhou, né? Opa, é complicado, sabes? É complicado porque eles jogam muito. Não, mas opa, é um sentimento assim diferente, mas também tenho que dizer, quando entras em campo é protegeres o teu, sabes? Protegeres a tua equipa e fazeres tudo para ganhar no fim do jogo. Amigos como dantes, vais abraçar os teus amigos, ficas a falar, o que for, mas durante o jogo é protegeres a tua equipa e dares o máximo pela tua equipa. E é só. Agora eu vou te fazer mais uma. É difícil, claro, é um sentimento difícil, mas é profissão, tem que ser assim. Bora, eu vou te mandar mais essa aqui. Gostasse mais de jogar com o senhor Jonas ou com o Carlos Vela? Carlos Vela é craque também, mas o que o Jonas fez no Benfica, né, irmão? Oh, mano, o que o Jonas fazia no Benfica, o Vela estava a fazer lá na MLS. Mano. É craque também, né? Mano, é diferenciado, como vocês gostam de dizer, né? São os dois diferenciados. Dois craques. É difícil. Porque, vou ver, eu não joguei muitos jogos com o Jonas. Eu, quando comecei a jogar a titular no Benfica, o Jonas teve aquela lesão grave no pé. Eu só fiz 2 jogos com o Jonas. Foi a Supertaça e a terceira jornada quando fomos jogar ao Nacional da Madeira. De resto, eu nunca mais joguei com o Jonas. Eu não tenho jogo nenhum com o Jonas. Mas tem que responder. Quem que é, o Jonas ou o Vela? Não, mas vou dizer o Jonas. O Jonas. Irmão, já são 1h10 de live. Foi a maior live até agora. Normalmente faço 1 hora. Eu vou te agradecer aqui primeiro de mais nada. Desculpa o pessoal aí que eu não consegui responder. O pessoal tá perguntando a minha caneca, André, se dá para comprar. Vamos negociar aqui, ó. Fiz uma caneca. Mano, tu devias leiloar essa caneca, mano. Olha aqui o que eu tenho aqui, André, pra gente terminar nossa live. Lembras ou não? É um clássico, mano. Olha aqui, ó. Um clássico. Ó. Tiveste sorte, mano. Foi da Champions. Da Champions ainda. Tá guardado com muito carinho, porque como eu disse aqui na live, a gente criou, cara, uma amizade bem legal através do futsal, que pra mim é um negócio diferente. E, pô, a gente criou uma amizade bem legal. Tu é uma pessoa muito humilde. Hoje a gente brinca, mesmo estando à distância, a gente joga PlayStation online, a gente se diverte muito. Nossos amigos aí, ó, do Pro Clubs aí. Como que é o nome da nossa equipe? Fala aí, André, pra mal. Rumo Grande Club. Daqui a pouco já vai entrar em campo, daqui a pouco o pessoal tá só esperando aqui. É mudar o foco, mano. É esquecer a live e focar na equipe, mano. Olha, te agradeço de coração, irmão, de verdade. Desculpa o pessoal. O bebê tá a perguntar quem é melhor no FIFA. André, responde ele, André. É assim, bebê, do que eu sei, ele é melhor. Mas ele agora entrou na nossa equipe, ele ainda não está bem entrosado, sabes? E ele também não fala a mesma língua que nós. Olha,
Fala para eles ontem o gol que eu fiz ontem. Não, ontem o Patias resolveu para nós mantermos na Divisão 3 do Pro Clubs. 85 minutos. No finalzinho. E resolveu, foi o Salvador, mano. Gosto de jogo importante, irmão. É isso. É verdade. Patias só aparece nos jogos importantes, é verdade. André, irmão, mas de verdade, ó, muito obrigado. A nossa relação começou ali através do futsal, futebol. Eu fico muito feliz de poder partilhar. Tu é uma pessoa muito humilde, teu irmão também. É claro que aqui a gente está falando de ti. Mas obrigado de coração pela disponibilidade. A live foi um sucesso aí, muita gente acompanhando, meus amigos aí, a galera que gosta, mas também muita gente de Portugal que sempre escreve aqui: Patias, volta ao Benfica. Eu sei que além de você, a gente tem uma ligação por causa do Benfica, então acho que fez com que também tivesse muita gente assistindo. E obrigado mais uma vez. Manda um abraço aí para quem quiseres, fala aquilo que quiseres. Mas um abraço para todos que acompanharam aqui a live. Foi bom ter-vos aí desse lado também. E obrigado a ti, Patis, por me meteres ao nível do Falcão, né? É Falcão, depois André Horta, isto vai sempre subindo o nível, né? Tu é o cara, irmão. Tamo junto sempre, sabe disso. Estamos juntos. Vai dar tudo certo. Irmão, tamo junto. Daqui a pouco a gente se encontra no Pro Clubs aí. Tranquilo, combinado. Um abraço. Um grande abraço. Valeu, André. Tchau, um abraço. Tchau. Pessoal, mais uma vez aí, muito obrigado. Fran, a galera que acompanha sempre as lives. Cadê o Japa, meu? Eu não vi o Japa hoje. O Lipe aí, todo mundo, Jean, o pessoal lá de Mondaí, família. Pô, muito obrigado. A Érica, mandaram um beijo para ela. Obrigado, o pessoal do Pro Clubs aí, nossos amigos. Obrigado mesmo aí por terem acompanhado mais uma vez a live. Foi um sucesso. E semana que vem tem mais, tá bom? Tamo junto sempre. Valeu, galera.